Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje será um pouco mais curta, porque nós estamos na maratona do workshop que eu venho comentando nas aulas anteriores. O nosso workshop começou na terça-feira. E se você não se inscreveu, o link está aqui abaixo. Se inscreva e eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque as aulas estão muito interessantes. Certo? Para a aula de hoje, aqui no canal, nós vamos falar sobre a função CErro, como utilizá-la da melhor forma. Na volta da vinheta, eu explico melhor como esse negócio funciona. Vamos lá! Muitas vezes, os nossos problemas do dia a dia no Excel são apenas erros. E nós precisamos aprender a como tratá-los. Como fazer com que o Excel entenda que determinada operação ou determinada função gerou um erro e como fazer com que ele contorne isso. A prática de tratamento de erro é muito comum em todas as linguagens de programação e não poderia ser diferente no Excel. A partir da versão 2007, a Microsoft incluiu no pacote Office, no pacote do Excel, a função CErro, que é muito interessante e também muito fácil de ser utilizada. Vamos entender melhor agora como ela funciona e como nós podemos aproveitá-la da melhor forma. Vamos lá! Bom, a aula de hoje será um pouco mais rápida, mas não menos importante. Nós vamos falar hoje sobre uma função muito importante para quem precisa tratar erro no Excel. Fazer tratamento de erro no Excel até a versão 2003 era algo muito complicado. Por quê? Porque não existia a função CErro. Bom, o que a função CErro faz e como que a gente pode aproveitar o melhor dela? Vamos lá. A função CErro é uma função de 2 parâmetros. Eu vou iniciar aqui para a gente entender melhor. E para que ela serve? Vamos lá. Ela serve para tratar cálculos que podem resultar em erro ou funções que podem resultar em algum tipo de erro. Feito? Esses 2 parâmetros, primeiro o valor, segundo o valor CErro. O valor é a função ou o cálculo que eu quero colocar dentro da função CErro. O cálculo ou a função que eu quero que ela trate, certo? Eu vou fazer um exemplo primeiro com um cálculo. Eu vou selecionar o primeiro valor e vou mandar dividir pelo segundo. Cálculos com divisão, em algumas situações, costumam dar erro, aquele erro por divisão por zero. E essa função é muito interessante, porque ela vai fazer esse tratamento. Então eu vou colocar o seguinte, quando houver um erro aqui de divisão por zero, eu quero que a célula fique vazia, né? Então o vazio, ele é representado com 2 aspas juntos. Vamos lá. Fechei parênteses e assim determinei os 2 parâmetros da função CErro. Vou dar um Enter, nada aconteceu. Por quê? Porque não resultou em erro. Eu agora vou fazer resultar em erro. Vejam que se eu mandar dividir por zero, ele vai me trazer um erro. Se eu não tivesse colocado a função CErro, vamos lá, primeiro valor dividido pelo segundo. Ele traria o erro de divisão por zero. A função CErro tratou isso. Não quero deixar a célula vazia, Dalan. Eu quero colocar um texto aqui dentro, quero mandar uma resposta. Então eu posso colocar aqui, né? Erro, verifique os valores. E assim eu consigo mandar uma mensagem, quando houver um erro, personalizada, orientando a pessoa a corrigir o erro, né? No caso aqui, um erro de cálculo. Posso usar uma outra célula? Posso. Esse campo está livre para fazer o que eu quiser, ok? Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar um uso muito interessante dessa ferramenta para poder fazer 2 pesquisas ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Segundo exemplo. E se eu quiser fazer um CErro com função? Igual, vou fazer aqui um PROC-V. Esse PROC vai buscar informação lá na outra planilha. Eu vou digitar o valor aqui em cima. Ponto e vírgula, vou lá na tabela, seleciono, ponto e vírgula, 2 ponto e vírgula 0, certo? Dou um Enter, retornou ND, porque a célula está vazia. Quando eu colocar aqui um número, ele vai trazer. Mas quando eu colocar um número que não existe, ele vai me trazer um ND, certo? Como que eu posso tratar esse tipo de situação? Com CErro. Bom, para colocar o CErro em uma função, depois dela pronta, eu vou lá depois do sinal de igual, antes da função, e abro a função CErro. Pronto. Com isso, eu jogo a minha função, que no caso aqui é a PROC-V, para dentro do primeiro parâmetro da função CErro. Eu agora preciso ir lá no final, dar ponto e vírgula e colocar aqui a resposta que eu quero que apareça. Quero colocar um texto, quero colocar um número, quero colocar a célula vazia, enfim, está aqui a minha escolha, beleza? Fiz isso e ele agora corrigiu. Para finalizar essa aula, eu quero passar um uso muito interessante de quando a gente precisa fazer procuras simultâneas, ou seja, eu quero procurar em vários relatórios ao mesmo tempo.
É claro que ele tem uma ordem nessa procura, né? E nós vamos usar agora a função serro para fazer esse tipo de procura. Vamos lá, igual serro. E vou fazer aqui o meu primeiro PROC-V. Vamos lá. O primeiro PROC-V, ele vai procurar o valor, vou colocar aqui de cima, ponto e vírgula, na primeira tabela, na tab 1. Tab essa que está incompleta, certo? Só vai do contrato 1 ao contrato 8. Ponto e vírgula. Quero que traga o nome da pessoa, ponto e vírgula 0, fecho o meu primeiro PROC-V. Bom, a função serro, como a gente já sabe, ela tem como primeiro parâmetro a função. Bom, se ele procurar nessa tabela e não localizar, o que eu quero que faça? Ponto e vírgula. É aí que vem o serro e é aí que entra essa outra alternativa que a gente tem de poder fazer procura em outro lugar. Bom, se ele não achar aqui, se essa tabela retornar erro, eu quero que ele faça um outro PROC-V. Esse outro PROC-V, vamos voltar aqui, ele vai também usar o mesmo valor para procura, no caso F9, ponto e vírgula. Eu quero que ele busque agora na tabela 2, está aqui, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0, fecho parênteses do PROC-V, fecho parênteses do serro. Nesse exemplo, eu estou usando uma outra função no caso de erro na primeira. Dou um Enter e agora veja, não tem nada, ok. Coloquei 1, procurou. Coloquei 10, que não tem na primeira tabela, mas está na segunda e ele conseguiu trazer. Ah, quero colocar em 3 lugares, Alan, preciso colocar 3 erros. Dá para fazer isso? Dá. O que a gente precisa agora é tomar só o cuidado de, no segundo parâmetro da função erro, abrir um outro erro. E aí, nesse parâmetro, eu posso colocar um outro tratamento. Ponto e vírgula. E aí, se não achar nenhum, nem outro, eu quero vazio. Fecho parênteses. E assim, eu tenho um erro dentro de um erro. Feito? Dou um Enter. E agora, se eu colocar aqui um número que não tem, como por exemplo 30, que não tem nenhuma das 2 tabelas, ele faz o tratamento de erro. Feito? Poderia colocar aqui N procuras em N tabelas diferentes. Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Como eu falei, ela é um pouco mais rápida, porque nós estamos numa rotina de aulas lá no nosso workshop. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. 2 aulas já foram liberadas, a aula onde eu falo de Power Query e a aula de Power Pivot. Na próxima terça-feira, tem a aula sobre tabela dinâmica e a montagem do dashboard propriamente dito. Nós finalizamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até a nossa próxima aula na semana que vem. Um abraço.